vou passar a palavra agora para Camila, que é essa pessoa especial. Primeiramente, Camila, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. É muito importante para a Civortex essa plataforma de atendimento que coloca o cliente no centro, que tem toda esse know-how, assim, de experiência, trazer uma pessoa como você hoje, que é referência, né, quando o assunto é comportamento do consumidor, experiência do cliente. Então, para a gente faz muito sentido ter você aqui com a gente, tá? Show de bola! Lu, para mim é uma honra, fico muito feliz. Eu digo que rodar o Brasil de motorhome, levando o tema experiência humana, tem desses benefícios de conhecer pessoas incríveis, lugares incríveis, empresas incríveis. Então, me sinto super honrada de estar aqui com vocês. E, de fato, a gente construiu, a gente falou assim: meu Deus, mas dava para ser muitas horas, mas a gente tem pouco. Então, eu selecionei ali o cream de la cream que dava para trazer nesses minutos aqui, para que a gente possa sair com bons insights de transformar o WhatsApp nesse canal estratégico, né, de negócios, de experiência, de toda a jornada do cliente. E aí vou já logo, nem vou me estender, vou começar já com os slides aqui. Aí vocês me avisam só se já está passando para vocês, ainda não está em modo exibição, para aí. Tá Opa, aqui. passando aqui já. Peraí, deixa eu... Pronto, agora tá bonitão, né? Tá inteiro aí para vocês. Isso, tá certinho. Beleza, então a nossa grande missão aqui nesses próximos minutos é conseguir pensar como é que o WhatsApp pode ser um canal de CX de verdade. Antes de tudo, né, eu acho legal, o Lu fala isso, é top 10, não sei o que lá. Eu sempre acho que você fica tão prepotente, tão tipo, nossa, eu sou o top 10, eu sou professora, eu sou. E aí, neurocientista eu não posso dizer que sou, tá? Eu sou uma apaixonada por neurociência, mas neurocientista tem que estudar ou medicina ou biologia. Eu pensei até nisso, falei, é muito tempo, né, muito rolê. Então, deixa eu contar um pouquinho de como é que essa abordagem se constrói para quem estiver nos assistindo e ainda não me conhece, saber um pouquinho de onde vem esses insights e sem ter que ficar lendo esse texto, que seria um saco. A Camila Santos é a neta do seu Zé e da Dona Maria, ambos migrantes que vieram da roça e com muito mais coragem do que juízo enfiaram uma lata de farinha debaixo do braço e uma filharada debaixo do outro. Eles, com essa coragem, foram para o Paraná, saíram de Minas e foram para o Paraná. Eles não tiveram a oportunidade, como a Civortex está nos presenteando agora, de uma tarde para discutir sobre temas importantes, né? Nem habilidades técnicas, nem comportamentais, então eles quebraram a cara. Viveram numa casa de sapê, que é uma espécie de palha. E nessa casa, eles experimentaram a miséria. Tinha cobra embaixo da cama, barata pela casa, uma coisa muito terrível. E aí, quando muito pequena, minha mãe olhou para aquela miséria e falou: Nossa, eu não sei o que eu quero da vida, mas isso com certeza eu não quero. Decidiu, assim como os meus avós, ir tentar a vida em outro lugar, porque a gente às vezes acha que a felicidade, o sucesso está em outro lugar e não dentro de nós ou dentro das nossas estratégias. Ela foi para a Europa, Malemar falava português, chegou lá, o perrengue já começou no aeroporto, porque ela chegou com uma mala de Neutrox, não conseguia explicar para a família, para a polícia o que que era aquela mala de Neutrox, foi um perrengue danado. E esse foi um dos muitos perrengues que ela passou até ela conhecer um filósofo que diz muito do que eu estou fazendo aqui hoje e de como ela foi a precursora de tudo isso. Minha mãe, ela casou com um filósofo que disse para ela, Nilza, você deveria estudar e aplicar aquilo que aprende. Porque quem estuda e aplica é boa. E ela voltou para o Brasil, se formou em engenheira química. Imagina, minha família ninguém tinha estudado até nem a quarta série, gente. Então, minha mãe foi um marco na família. A partir dela, todo mundo achou que assim, saiu da Nilza, vai ser nerd. Eu era filha da Nilza, mas eu morava com os meus avós. Já não era mais casa de sapê, mas era uma realidade da periferia do Paraná e tal. Estando lá com os meus avós, meu maior sonho da vida, apesar de todo mundo botar muita fé em mim, meu maior sonho da vida era trabalhar em uma loja de surf do shopping. Até aí sem demérito, não fosse pela minha motivação, que era porque eu era muito namoradeira e pensei, se trabalhar na loja de surf do shopping, os meninos vão me dar, eu vou dar desconto e os meninos vão querer ficar comigo. Com essa mentalidade, eu nem preciso dizer muito, mas aos 17 eu engravidei, sem nem sequer ter trabalhado na loja de surf do shopping, gente. E aí, ao final, meu avô gentilmente me disse, Camila, ou você casa ou você vaza. A gente costuma repetir coisas que os nossos ancestrais fizeram, ainda que de forma achando que a gente é revolucionário e fazendo diferente. Eu decidi vazar, né? Ao invés de ficar lá em Curitiba, eu decidi vir para São Paulo. Em São Paulo, eu experimentei o que eu achava que tudo era difícil. O governo não ajuda, meu chefe não ajuda, ninguém ajuda. Até eu conhecer a frase e começar a me apaixonar por comportamento humano, quando eu conheci a frase de um psicanalista, Carl Gustav Jung, que diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Às vezes a gente não se deu conta das faltas de habilidade, de conhecimento que existem.
Naquele momento eu tive um sincerão comigo mesmo, eu falei, gente, eu não sei nada sobre nada. Não é que eu não sabia pouco sobre alguma coisa, eu não sabia nada sobre nada. E comecei então a estudar. Foi ali que eu conheci publicidade e propaganda, que foi a minha primeira formação. Depois dali eu comecei a me apaixonar muito por comportamento humano. Fui para as linhas de neurociência, psicologia positiva, ciência da felicidade, e há mais de 15 anos atuo com experiência do cliente, sendo 5 deles exclusivamente como empresária, e com esse rolê todo de levar o Brasil, de elevar a régua de experiência do cliente no Brasil. Porque quando eu pedi demissão, um pouquinho antes da pandemia, eu falei, cara, se a minha vida mudou tanto depois de começar a estudar sobre temas e aplicar esses temas, imagina o que pode acontecer se mais pessoas ouvirem tudo isso. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês são coisas que eu acredito, que eu testei, que eu vi, que a gente vende isso aqui. Esse aqui não, esse aqui é uma parceria. Então, se sintam muito lisonjeados, porque a gente vende isso e não é barato para as empresas, para que elas consigam elevar a régua de atendimento, de experiência, de venda, de pós-venda nas empresas. E hoje eu rodo o Brasil, e aí sim eu fui me tornando aos poucos referência no mercado. Trabalhei com empresas como a Harvard Business Review Brasil, a Bolsa de Valores. Fiz formações, aí chega uma hora que você olha e fala assim, poxa, as formações que estão aqui estão pequenas. Então, busquei algumas formações na Suíça, em Boston, e da Espanha. Então, vários cursos livres para incrementar tudo que eu vou trazer aqui para vocês. Mesmo falando tudo isso, às vezes tem gente que vai sair desse webinar falando assim, ah, mas ela falou coisas tão óbvias. Porque a grande sacada da experiência do cliente está no óbvio. Vocês vão perceber que eu vou trazer um monte de exemplos, um monte de coisas, mas que são coisas óbvias. Só que quando a gente explica tecnicamente este óbvio, e se você adota esse óbvio, isso faz uma baita diferença. Uma baita diferença na casa de milhões, muitas vezes, tá, gente? Algumas vírgulas aqui podem fazer uma baita diferença. Então, eu os convido a assistir com um olhar de estagiário. O que o estagiário faz? Ele chega numa empresa e ele quer saber tudo porque ele quer ser promovido. Ele quer, daqui 3 meses, ser presidente da empresa. Então, ele começa a querer aprender tudo. Então, assistam com esse olhar de tipo, como isso que ela está falando poderia ser 0,001 diferente da forma com que eu já conheço. Não sofram do efeito Dunning-Kruger. E para quem não conhece o efeito Dunning-Kruger, que é esse aqui, né, que eu começo dizendo, eu sou cara, sei de tudo, e depois fala, não, talvez eu não sabia exatamente assim. Talvez eu não sabia tudo sobre isso. Esse efeito ele surgiu porque tinha um cara chamado Arthur McWheeler. E Arthur leu em algum lugar, era um americano que leu em algum lugar que limão era usado como base para tinta transparente. O que que ele deduziu? Se passar limão no rosto, ficaria invisível. E ele não só deduziu, ele realmente passou limão no rosto e foi assaltar bancos. A polícia ficou perplexa com aquilo, porque não tardou a pegá-lo, e quando ele foi pego, ele dizia: Eu estou invisível. Ou seja, ele acreditava mesmo. A polícia, meio confusa, falou assim: será que é caso de cadeia ou será que é caso de manicômio? Vamos estudar. E aí chamaram Danny e Kruger, que são os nomes de dois psicólogos, que se interessaram por essa história e falaram: vamos fazer testes. Fizeram testes neuronais, biológicos, psicológicos, fizeram testes de grande escala com várias outras pessoas. E o que eles descobriram foi que Arthur McWheeler não tinha nenhum problema mental. O que ele tinha era ignorado as suas ignorâncias. Então não façam isso, não ignorem as suas ignorâncias nesse momento aqui do que a gente vai falar. A primeira coisa é por que que o WhatsApp importa, né? E acho que cabem alguns repertórios de publicações diversas e tal. Por exemplo, 72% dos consumidores prefere continuar a relação por aquele canal que começou. Às vezes, para a gente é mais fácil resolver o telefone quando é um problema complexo, mas se o cliente prefere, poxa, será que qual é o momento de migrar? E apesar de a gente fazer muito benchmark, vou fazer benchmark com essa empresa, com outra, o importante é você ser interessado para ser interessante, para resolver o problema da tua empresa, do teu negócio, do jeito que o teu cliente quer. Porque quando, por exemplo, se eu tiver um cliente mais idoso, talvez ele não me procure por WhatsApp. Mas quais são esses canais? Como é que eu vou fazer todos eles conversarem? A Natura percebeu um aumento de 28% no ticket médio quando esses consultores, ou seja, começou a vender muito mais quando esses consultores começaram a utilizar o WhatsApp. Opinion Box, 93% dos brasileiros usam o WhatsApp para alguma finalidade, ou seja, já tem alguma linguagem nativa, seja por voz ou seja escrita. Então, esses são só alguns dados para dizer, sim, o WhatsApp importa. Isso não estava muito em voga, mas eu achei importante trazer ali uma reflexão rápida. Para a gente transformar o WhatsApp em um canal estratégico, não basta só se comunicar, a gente precisa comunicar com intenção. E essa comunicação com intenção, ela passa invariavelmente por tocar a emoção. Parece meio difícil, meio complexo, mas eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? Inclusive de conversas onde negócios foram perdidos, onde relações foram abaladas pelo jeito de comunicar e o quanto a gente. Principalmente se a gente vai começar a usar IA, que eu sei que o Rodrigo vai trazer um pouco aqui, quando a gente vai começar a usar IA, precisa ter esse bom tutor que vai preparar a semântica, que vai falar assim, como a minha empresa se comunica?
Porque, de acordo com Martin Lindstrom, mais de 85% das nossas decisões são emocionais. Ah, Camila, mas não, aqui é meu público é mais racional. Vai por mim, não é. Não é. Isso sim é neurociência, tá, gente? Só que a gente não tem uma aula de como cria uma emoção. Eu vou trazer alguns elementos básicos de criação de uma emoção, tá? Primeiro deles, não sei quem aí já teve a oportunidade de ler esse livro, Pense Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que foi inclusive vencedor do Prêmio Nobel e tudo mais. Tornando uma história longa curta, ele nessa obra ele diz que o nosso cérebro é uma máquina muito primitiva, que apesar de termos evoluído séculos e séculos e séculos, a gente continua com uma funcionalidade básica que é economizar energia. É o que o seu cérebro quer fazer. Você tenta fazer diferente, mas o seu cérebro quer economizar energia. Ele toma, em média, 35 mil decisões diárias, desde escovar os dentes, qual pé vou sair da cama, se vou piscar, não vou piscar. Esse momento, ele está decidindo se você está de perna cruzada ou se não está de perna cruzada, como é que estão suas mãos. São várias decisões que o seu cérebro vai tomando. Logo, tudo que qualquer pessoa fizer para você que economize essa energia, você percebe que alguém está te ajudando. Você fala, nossa, foi tão fácil. Nossa, foi tão simples. Por isso, uma compra na Amazon nos parece muito mais fácil do que uma compra num novo portal que você ainda não conhece. Que, digamos, você vai comprar um livro. O livro está R$ 39 na Amazon, está 35 na outra plataforma. Mas aí você tem que fazer cadastro, preencher, não sei o que lá. Você fala, ah, vou comprar na Amazon mesmo. R$ 4, né? O que que é R$ 4? Qual é o nível de facilidade que a gente oferta? Para deixar mais claro, Daniel Kahneman ele meio que divide o nosso cérebro como se existisse um sistema um e sistema 2. O sistema um é esse rápido, automático, intuitivo, esse que gosta de facilidade, de coisas automáticas, do intuitivo. E eu já vou fazer um teste aqui com vocês para depois vocês me dizerem se você, no chat quem conseguiu, quem não conseguiu. Já o sistema 2 é aquele mais lento, mais moroso, mais analítico. Vou fazer um teste. O sistema um, se eu te pedir para não fazer o seguinte cálculo, não faça, é proibido. 2 mais 2. Muito provavelmente, se você entendeu o que eu perguntei e você aprendeu alguma vez na vida, seu cérebro automaticamente já respondeu 4 e faz 4. Diferente do se eu tivesse valendo R$ 1.000 aqui com vocês e desse 3 segundos para vocês solucionarem a seguinte conta: 1.378 vezes 1.377. Aí vocês iam, a não ser que seja aquelas crianças do Luciano Huck, né? Aquelas prodígios, normalmente essa resposta não viria muito facilmente. Você levaria 7 passos para me dar essa resposta. Você pegaria seu celular, desbloquearia, encontraria a calculadora, colocaria o primeiro número, colocaria o sinal de vezes, o segundo número igual. 7 passos. A grande sacada é quais são esses passos que podem acontecer ao longo de toda a jornada do cliente e que pode fazer com que ele me procure por WhatsApp e que pode encurtar caminhos. Não é algo óbvio, envolve pesquisa, a gente já vai falar um pouquinho aqui, inclusive, sobre pesquisa para eu conseguir criar uma melhor relação. Vou trazer alguns exemplos do jeito errado de como fazer isso, tá? Por exemplo, aqui é uma consulta de exames, né? Feita no dia 3/10, onde a pessoa diz assim: recebemos sua informação, já já vamos te chamar. 4 dias depois, essa mesma empresa diz: oi, tudo bem? Eu gostaria de pedir desculpa pelo tempo. Tempo de espera, tempo de demora, 2 horas, 24 horas. 4 dias não é um tempo de espera. Essa mensagem poderia ter sido diferente. E essa cliente poderia ter clicado até. Olha, lamentamos muito pelos dias de transtorno, imaginamos que talvez eu imaginar qual é o tempo. Essas coisas todas podem ser automatizadas e a gente consegue entregar uma melhor experiência. Este cliente aqui, além de nunca mais. Era melhor que essa segunda mensagem nem tivesse vindo, tá, gente? E aí pelo menos a pessoa fala assim: bom, acho que deu algum problema na tecnologia e eles não viram. Aqui, gostaria de pedir desculpa pelo tempo que você esperou 4 dias. Se fosse um exame emergencial, essa pessoa teria morrido. Então, olha como grave é isso. A segunda coisa, que um exemplo também de perdendo negócios. Aqui é um caso de uma gestante, ela vai pedir um ensaio fotográfico. E aí ela pergunta, né? Isso é um tráfego pago, né? Do Instagram, vai lá, clica e tal. Me conte de quantas semanas você está no momento. Seria para Balneário Camboriú? O tráfego pago estava rodando para essa pessoa que não mora em Balneário Camboriú. 5, mas já quero me preparar. Fico em São Paulo, apareceu no meu Insta e chamei. A pessoa mandou uma lagriminha e disse: entendi. Atendemos Curitiba e Balneário Camboriú. Percebe que a própria fornecedora bloqueou essa cliente de querer esse serviço? Ela não, ela sequer quer saber se a pessoa tem poder aquisitivo para viajar para Curitiba, Balneário Camboriú. Sequer puxou uma nova conversa. Ah, mas você conseguiria vir? Uma pergunta poderia fazer a diferença. A gente precisa começar a se questionar. Uma coisa super importante para fazer esses questionamentos é quem está envolvido na criação dessas mensagens que vão ser automatizadas ou não de um WhatsApp.
Porque muitas vezes você está envolvido e todos nós somos um conjunto de crenças, valores, experiências vividas, lugares que visitei, pessoas que conheci. Logo, eu tenho o meu repertório. Quanto mais pessoas eu tenho que podem opinar sobre aquilo, que podem trazer. Nesse momento a gente fala assim, não, ih, viajou na maionese. Mas se alguém tem uma ideia diferente, talvez isso agregue muito nessa criação, porque a gente não sabe quem vai estar do outro lado da tela e o que essa pessoa pode pensar. Então, quanto mais universos nós soubermos, mais repertório nós temos para conseguir co-criar. E a real é que a gente sabe pouco sobre o cliente que a gente acha que sabe muito. A Bain Company, por exemplo, fez um estudo em 2005, a primeira vez, em que ela identificou que 80% dos CEOs acreditavam em entregar uma experiência uau. Só 8% dos clientes concordavam. Olha esse abismo. Aí eu tive a alegria de, em 2022, encontrar com a Lu, que é a sócia da Bain Company aqui no Brasil. Ela me disse: Não, Camila, mas esse estudo foi refeito. E 80% dos CEOs continuam acreditando que entregam uma experiência ótima e só 20% dos clientes concordam. Isso é um abismo muito grande. Então a gente precisa colocar esse tema na mesa. Um dos caminhos, né? Porque a gente pensa assim, tá bom, mas Camila, a gente está investindo em tecnologia, em gente, em um monte de coisa. Como é que esse abismo continua acontecendo? Porque o ser interessado para ser interessante envolve eu entender o que mais o cliente pode precisar. E aí sim eu consigo colocar, inclusive, aquele sistema 1 em ação. Aqui eu trouxe uma simulação de um sorriso na escrita num atendimento de WhatsApp. Oi, Gabi, ainda não recebi. A cliente entrando em contato, né? Oi, Gabi, ainda não recebi comunicação do pedido. Pode me sinalizar se deu certo? E aí a Gabi responde: Sim, tudo certo. A resposta tá correta. Mas para eu tornar um canal de CX, um canal que se antecipa, um canal que conversa muito mais com o sistema 1 do que o sistema 2, tipo, que outras perguntas a pessoa pode ter? Para cada um ponto de contato, podem existir uns quatro, pelo menos, atrelados a por que que essa pessoa te fez essa pergunta, por que que ela quer saber sobre o pedido. Então, N outras coisas. Aqui, uma resposta. E a experiência do cliente vale a pena dizer que envolve muito mais esforço, tá? Mas traz muito mais resultado. Esforço interno, tá? Não do cliente. O cliente tem que se esforçar quanto menos possível. A gente traz essa complexidade para nós para facilitar a vida do interlocutor. Aqui, no melhor dos mundos, a Gabi responderia: Puxa, peço mil desculpas pela dificuldade em encontrar a informação. Primeira coisa, primeiro detalhe tá nessa frase, tá? Que é, muitas vezes a gente quer culpar o cliente, né? Ah, o cliente não usou direito, o cliente não viu. Ah, mas eu tenho um portal, mas eu tenho uma FAQ, mas eu tenho saque, mas eu tenho URA, mas eu tenho não sei o que lá. Cara, se o cliente te perguntou, é porque ele não encontrou de forma fácil essa informação. Então aprende, porque é um presente que ele traz pra gente, né? E aqui ele não culpa quem achou que não achou a informação. Peço desculpas pela dificuldade em encontrar a informação. Não sei se foi você, não sei se fui eu, mas não achamos. Em tempo de confirma que tá tudo certo, sim. Aliás, seguem informações importantes que você também pode querer saber, tipo previsão de entrega, o boleto, que se não tiver pago eu posso já antecipar, e tento colocar uma nova oferta. Ah, é o ideal colocar uma nova oferta? Depende do clima, depende do qual é a reclamação. Se a pessoa for reclamar sobre atraso, não é pertinente incluir uma oferta de compra. Mas se ela vai pedir, qual é a previsão de entrega e ela não está atrasada ainda, é pertinente talvez incluir alguma outra coisa. Aqui, por exemplo, ela Cami, ofereceu o análogo post-it, pode falar. Cami, desculpa te interromper. O áudio tá falhando um pouquinho. Ai, agora é o meu que também tá falhando. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá ouvindo certo? Seu áudio tá falhando um pouquinho. Aí tem hora Ixi, que peraí. que começa a travar demais, falhando muito. Tá dando para entender, pessoal? Eu consigo ouvir bem a Luara. O meu áudio tá ok, O falhando pessoal aqui no bastante, chat Juliana. tá De falando que tá todos, falhando bastante. Deixa eu ver o tá que que eu falando faço. bem. É, Deixa eu tentar. realmente, eu acho que o áudio de todos, Luara, me parece. Acho que não é só da Camila, não. Peraí. Vamos tentar. Opa. Essa sala. Acho que não é só seu áudio, não, Camila. Ah, é? Faz um Todos favor, os Camila, só áudios. um último teste. Você colocaria no mudo o seu áudio, por favor, por um instante só? Espera só um segundo. Ok.
O de todo mundo, gente, então tá ruim? Ah, aqui, ó. Achei o probleminha, Lu. Você viu que quando a Camila colocou o áudio dela em mudo, o nosso limpou o som? Então, ou seja, o problema está na entrada de áudio da Camila. Então, quando a Camila fala, Hum. tá reverberando o som dentro do computador dela. Ó, Mas acho que se mudei nós aqui, dois coloquei som mantiver, facial. Vê se melhora. Teste, teste. melhorou muito, Camila, melhorou demais. Pronto. Aí, Pronto, deu. ótimo, Pronto. graças a Deu, Deus. né, Vamos lá. gente? O que vocês Aê! Isso acham? Fala aí. aí no chat. Top, top. Desculpem, gente. Obrigado pela paciência, Camila. Vamos lá. Não, Obrigado. imagina. Senão não adianta nada. A gente fica aqui, fala e não faz sentido, né? Então tem que fazer sentido. Qualquer coisa, fica à vontade para me interromper, tá? Show de bola. Então, estamos naquele sorriso da escrita, né? O que que dá para antecipar? Para eu antecipar, talvez eu não vá fazer isso para todos os clientes, né? Isso é algo muito importante. Quando a gente fala de experiência do cliente, principalmente em empresas com um grande volume de clientes, a gente não faz igual para todos. Ai, Camila, mas a gente vai ser malvado com quem a gente não, com quem não paga mais e tal? Não. Mas a gente vai ter canais diferentes, jeitos diferentes, interações diferentes. Vários de vocês podem ter escutado sobre isso aqui, mas eu sou do princípio que eu prefiro dizer o óbvio e garantir que está todo mundo na mesma página. Então, algo super importante dos profissionais de experiência do cliente, e até para entender qual é o canal adequado para cada cliente, cada coisa, é entender a primeira coisa, o princípio de Pareto. O princípio de Pareto diz o seguinte: eu vou aportar a maioria dos meus esforços naquele volume de clientes que me traz mais resultado. Por exemplo, eu tenho uma carteira de clientes que é muito mais recorrente, que paga muito mais, que o LTV, né, aquele ciclo de vida do cliente é muito mais alto. Eu vou provavelmente ter um canal síncrono para ele. Um telefone, uma reunião presencial, uma visita, para esses 20% que me trazem 80% da receita. Os demais, o ideal é que eu tenha, assim, automações para WhatsApp, para uma série de coisas. Camila, como é que eu faço isso? É importante investir em pesquisa, tá? Tanto pesquisa qualitativa quanto quantitativa. E aqui tem algumas coisas que a gente pode perguntar. Por exemplo, qual a idade do cliente? Porque, por exemplo, o pessoal de 60 a mais normalmente tem um pouquinho mais de dificuldade de transitar ali pelo WhatsApp com tanta facilidade quanto outras pessoas. Então, é entender. E não é só pela idade, é começar a fazer pesquisa para entender, cara, esse cliente se sente confortável ou não? Porque você consegue liberar volumes e ter equipes específicas para atendimento em cada um dos canais. E aqui tem um monte de perguntas, um mix de perguntas. Depois disso, eu vou clusterizar e identificar padrões, inclusive para treinar adequadamente as equipes. Por exemplo, aqui eu identifiquei, coloquei em clusters, de, por exemplo, 70% das pessoas que eu entrevistei têm 25 anos e gostam de rock and roll e comprar online. Então, beleza, 70% do meu público vai até atendimento online. Pô, eu posso colocar o WhatsApp, eu posso, se gosta de rock and roll, eu posso usar emojis, dependendo da marca que eu tenho, se ela conversa ou não conversa com esse tipo de coisa. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, é que eu me identifiquei com o Ah, primeiro rock and público. roll, entendi. Brincadeira. Ou online, né? Ou os dois. Boa, boa. E 30% das pessoas têm 50 anos e preferem comprar na loja. Preferem MPB. Percebe que isso me traz até uma coisa que não é o assunto do dia, mas me traz até uma coisa do tipo, que música eu posso colocar na loja e que música, que elementos eu posso usar. Óbvio que tem tudo sobre a brand persona, né? Se a sua marca virasse um ser humano agora, quem ela seria? Então ela também tem que ser coerente ali. Quando eu faço esse tipo de pesquisa, para além do WhatsApp, ele me ajuda a treinar adequadamente robôs e pessoas. Ele me ajuda a preparar os pitches de reversão de algum declínio ou de um churn que ia acontecer, né? Que churn é quando o cliente nos abandona. Me permite acompanhar melhor os indicadores por cluster de cliente. Tipo, ó, esse perfil de cliente se comporta mais desse jeito. Então, o tempo, por exemplo, os seus SLAs, ou seja, aqueles acordos de níveis de serviço, de quantas horas vou responder esse determinado cliente, ele pode ser específico para cada tipo de cluster. Não precisa ser todo mundo. Meu SLA é responder em 1 hora. Meu SLA é em 5 minutos. Mas para que tipo de cliente? Porque aí eu tomo decisões muito mais acertadas. Para isso é legal ter tanto pesquisa qualitativa, que é em volume, que é com a grande base que você tiver, mas também quantitativa. Chamar alguns clientes para um grupo focal, observar esses clientes. Por exemplo, se você tiver o benefício de ter algum estabelecimento presencial, por exemplo, sei lá, um supermercado. As pessoas ficam no celular no supermercado, então você sabe que você pode soltar alguma oferta utilizando plataformas que conseguem soltar aquela oferta no presencial.
Ah, não, eu percebo que ninguém fica no celular, as pessoas vão lá para curtir um momento offline com a família. Não sei, observem, isso é super importante. Cami. Gente, aqui pra mim ficou mudo. Ficou mudo pra Ficou mudo, vocês? sim. Ficou, a Aí, Camila como, congelou, né? inclusive. Cami, Cami, Voltou. hello. Voltou agora. Oi, Voltou oi. não, voltou? Você Ai, ficou muda por alguns mensagem aqui minha instantes, Camila. internet. Oi? Oi, agora tá on? Gente, Voltei? aproveitando que eu interrompi a Camila. Ai, Cami, você pode pôr o mudo aí rapidão? Eu acho que seu áudio ainda tá com um probleminha, Cami, se você puder dar uma olhada. Gente, mas agora parece que eu também deu pau aqui, não, né? Ih, o meu também tá ruim, né? Parece. Que pena. Meu Deus. É porque o dela tá ligado. Não, agora o dela tá desligado. Não tá? O dela tá desligado agora. Colocar de É, volta. Vocês estão me ouvindo? assim fica Te melhor ou ouço. pior? Ainda tá Voltou a meio melhorar. voz, Camila. É, tá tremendo bastante. Ai, meu Deus, certo. Deixa eu ver. Positivo. Gente, o conteúdo tá maravilhoso, né? Assim, por mais que tá cortando, a gente tá conseguindo entender aqui e tá trazendo conteúdos bem ricos, assim, pra gente. Então, se vocês já tiverem dúvidas, podem Então, colocando no segundo, eu vou tentar chat. pegar um fone, tá? Peraí. Tá bom. Isso, a Camila foi tentar resolver. Então, enquanto isso, se quem tiver dúvida, já pode jogar no chat, dúvida. Meu áudio agora também eu acho que tá com problema, gente, mas vou pedir paciência para vocês. E, muito importante, já tem um pico de pessoas aqui agora com a gente que não participou do início, tá? Garcia, mas tá dando para entender o que eu tô falando ou tá travando muito? Dá para entender sim, Luara, tá? O áudio ainda tá ruim. Eu acredito que é o computador da Camila. Se ela se logasse de novo, eu acho que melhoraria um pouco. Deu Talvez a para gente ouvir? possa. Agora melhor? Ó, Melhorou. então Aham. parece que melhor. Ó, Gente, quem entrou agora, depois que já tinha começado, eu gostaria de sugerir para vocês, vou colocar de novo aqui no chat. Nós estamos oferecendo um presente especial para quem está participando hoje aqui com a gente, tá? Desse webinar maravilhoso com a Camila, de como transformar o WhatsApp nesse canal estratégico de experiência do cliente. E aí a gente vai selecionar 5 pessoas para fazer um diagnóstico de atendimento. Eu coloquei o link aí, vocês vão cair no nosso WhatsApp, vocês vão responder 2 perguntas para vocês participarem dessa seleção. O que que a gente vai fazer, né? A Civortex, como essa empresa que é um software de atendimento, né, omnichannel, que tem todos os canais, com IA também integrada, a Civortex nasceu dentro de um contact center, um dos maiores do Brasil, gente. Então, a gente tem muita expertise. O nosso time, ele é um time muito especializado em atendimento, em processos de atendimento, em canais. Então, quem está ali querendo entender como melhorar esse canal, porque hoje todo mundo utiliza o WhatsApp, né? Atendendo seus clientes. Então, isso não é novidade, mas talvez a novidade seria como aprimorar esse atendimento, como tornar esse canal de fato um canal estratégico para sua empresa. E aí, como a gente está oferecendo esse diagnóstico, você clica no link, responde 2 perguntas. Se você for um dos selecionados, a gente vai entrar em contato com vocês, tá? É totalmente gratuito, sem compromisso, e aí você pode participar desse diagnóstico aqui como um presente para esse webinar, tá bom? Vamos ver se a Camila se deu certo. Cami, tá ouvindo? Tô conectando, peraí que eu tô tentando conectar o fone Bluetooth aqui, peraí. Só um segundo. Vamos esperar um pouco. Ah, pessoal, para quem entrou depois também, nós vamos disponibilizar o certificado ao final, tá? Então, fiquem com a gente até o final. No final também, o Rodrigo Garcia, que é o nosso evangelista de produto, vai trazer um case real de utilização de IA dentro do WhatsApp, tá? E boas práticas também de como utilizar o WhatsApp corporativo ali sem ter ali bloqueio, banimento, que a gente sabe que a isso meta ela é aí.
cuidadosa, né? E o Garcia vai explicar para a gente o porquê desse critério da meta para trazer esse, de repente, fazer esse tipo de punição para algumas contas. Então, são aplicações práticas que fazem muito sentido. Então, fiquem com a gente até o final, tá? Para de fato ser um passo a passo vocês entenderem ferramentas, mecanismos de transformar o WhatsApp nesse canal de experiência do cliente. E quem já tiver dúvida, pode ir mandando no chat, de repente a gente já pode fazer alguma pergunta aqui, já que a Camila está se organizando ainda. Combinado, Laura. Fiquem conosco que no final tem demonstração prática. Vai ser bem legal. Eu tô tentando Conseguiu, conectar Camila? aqui. Parece um dos Ó, fones. ficou bom, Ó, ficou melhor? ficou bom. É, mas tá sem o fone. Tô sem o fone. E funcionou. Mas vocês nos ouvem Melhorou. bem? Melhorou muito. Será que melhorou? Talvez seja da internet, então. Ah, pode Gente, ser. fala no Dessa vez vai dar chat pra certo. gente, melhorou Como é o que tá áudio aí da pra vocês? Camila? Como é que tá? Ó, Aí, a melhorou galera 100%. 100%. Que É doideira. isso. Tá, vou deixar os fones aqui. Se tiver que algum fone que tá funcionando, vamos deixar o fone agir, né? Vamos Isso lá. aí. Então Vamos tá, vai dar retomar certo. então. Vai dar certo. Confiemos, confiemos. Vamos lá. Beleza. Eu estava em pesquisa na importância de quando a gente vai definir qual canal para cada cliente, a importância de pesquisa. Aí eu falei que o assunto não é pesquisa, mas que era importante a gente entender que existem algumas coisas a se fazer e outras não fazer. Por exemplo, eu não vou questionar o que eu não posso mudar. Parece uma coisa muito óbvia, mas tem muita gente que fala assim, que é profissional de experiência do cliente, fala assim, eu vou mostrar para o presidente que o cliente quer isso aqui. E aí pergunta, e aí mostra para o presidente não muda e o cliente fica super frustrado e aumenta o volume de churn. E aí quem vai ser o que vai pagar o pato é você. Então, encontre outras formas de pesquisar. Caso você tenha certeza que algo pode não mudar, pesquise de outra forma. Construa formulários que sejam fluidos, né? Que tenham tanto perguntas abertas quanto fechadas. Às vezes você pergunta só sobre o WhatsApp e o cliente quer dizer uma série de outras coisas que podem. Que o atendimento via WhatsApp, para ele ser legal, ou um canal de experiência do cliente, não é só sobre o WhatsApp. É um grande erro a gente achar que é só sobre o WhatsApp. É sobre como é que tá teu site? Como é que tá o onboard do seu cliente? Tá claro? Ele tinha clareza do que tinha direito ou não tinha direito. Então, essas coisas todas aqui fazem muito sentido dentro ali do que pode ou não pode fazer o cliente comprar mais ou menos ali pelo WhatsApp. Depois da pesquisa feita, você vai identificar ali dentro do 80/20 que alguns dos seus clientes vão ter um atendimento muito tech touch, que é justamente esse atendimento tecnológico, por WhatsApp e muitas vezes com IA envolvida. Eu vou entender quem é esse cliente, que é a grande massa. Os outros clientes, dependendo de um cliente mais estratégico para a empresa, talvez você tenha ali um mid-touch, que é eu tenho um volume de atendimentos assíncronos, mas eu tenho um canal exclusivo para ele. E isso tem que custar mais caro, inclusive. Isso faz parte da estratégia de negócio. Quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente pensa em estratégia de negócio e não só em atendimento ou pós-venda. Então, pense nesses tipos de ponto de contato que podem existir. E aí, só para deixar muito claro, né? Tech Touch é super tecnológico, Low Touch é que é muito tecnológico, mas existe uma saída para o humano. Mid Touch é quando a gente já sai quase que 50/50, e o High Touch é quase que uma consultoria, por exemplo, é uma coisa mais High Touch. A pessoa vai até a sua empresa, passa um tempo com você. Tudo isso a gente vai descobrir coisas que podem fazer essa facilitação. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. O Bancolombia, eles tinham um desafio. Tinha um contrato que demorava 3 meses para ser assinado. E aí a pessoa do jurídico perguntou para Vendas, por que que esse contrato demora tanto tempo para ser assinado? E Vendas respondeu, olha, é o processo. Quando a gente fala de melhoria de experiência do cliente, seja no WhatsApp, no e-mail, no ao vivo, a gente fala sobre questionar. Por que é o processo? Por que o processo é assim? Porque um processo que foi criado há 10 anos atrás, talvez não seja pertinente para o momento atual em que a gente tem a velocidade 2.0, que a gente tem a mensagem que você só pode ver uma vez, que tem tantas funcionalidades, é preciso enxergar contexto. Pois bem, essa pessoa do jurídico do Bancolombia não aceitou essa resposta, falou: não, quero ver por quê. E aí ele decidiu convidar um cliente e um advogado para ir uma salinha reservada, e nessa salinha reservada ficar lá assinando esse contrato que demorava 3 meses para ser assinado. E ele deu 3 canetas e disse: ó, com a caneta A você identifica o que você entendeu, que tá claro, tipo uma caneta verde. Com a caneta amarela, o que você tem dúvida, e com a caneta vermelha, o que você não entendeu nada.
Curiosamente, depois desse contrato assinado, mais de 70% do contrato era não entendi, eu tenho dúvidas. Então, se não entendi, eu tenho dúvidas, eles decidiram criar vídeos, decidiram criar artigos, várias coisas para que esse cliente pudesse ir entendendo. E esse contrato, que levava 3 meses para ser assinado antes, passou a ser assinado em 3 dias. Olha o quanto a gente tem de economia de tempo, de saving, de eficiência, de fato. E eficiência é o que que eu posso fazer com menos tempo ou reduzindo o custo. E ele conseguiu fazer isso. Isso também é experiência. Então, eu pensar, beleza. O WhatsApp vai resolver em quê? Vai ser como? O que que eu ganho de eficiência? E existe esse preparo prévio de pesquisa, de entender o que que eu vou resolver, o que que vai para o WhatsApp, o que que vai para o humano, como é que vai funcionar. Rumando aqui e aí até vou correr aqui para conseguir dar conta do tempo. Quando a gente fala de neurociência, existem alguns elementos. Eu não vou trazer todos, eu acho que vou trazer uns dois aqui, mas que são importantes da gente pensar porque Lindstrom, né, no livro A Lógica do Consumo, e eu tive a alegria de ter aula com ele, ele fala sobre o quanto as marcas mais amadas têm muito a ver com religião. Aí você fala, religião? Não é que tem a ver, mas o nosso cérebro, o campo ali onde faz esse processamento daquele acreditar, do amar, do ser fiel àquela marca, passa por aquele lugar ali. E para isso ele escaneou mais de 2.000 cérebros, tá? Curiosamente, ele chegou a 9 pilares que tanto religiões fazem quanto grandes marcas fazem e que talvez a gente pode fazer, e alguns deles, inclusive, transbordam para o WhatsApp. Primeiro deles, por exemplo, confiança. Eu sempre tenho dúvida. Então, por exemplo, ter um WhatsApp com uma foto, parece uma coisa boba, né? Ah, mas tem uma foto ali? Erros de português. Dependendo do tipo de marca, por exemplo, um escritório de advogados, usar emoji pode ficar esquisito. Já um espetáculo, um The Town, um Rock in Rio, eu espero que ele use emojis para eu entender. Ah, não, beleza. As primeiras conversas podem trazer será que é golpe ou não é golpe? Essas coisas podem trazer, a gente precisa saber disso. O primeiro pilar ali de Lindstrom é a base, é a confiança, é a base. Por exemplo, você vai a uma igreja, você não questiona, não importa qual, tá, gente? Evangélica, católica, umbandista, budista, espírita, qualquer uma delas. Quem frequenta os templos sagrados, não questiona qual é o tipo de molécula que tem no ar, simplesmente acredita. Assim como a Apple, ninguém questiona, ai, nossa, qual foi o último bit e byte que eles mudaram? A gente acredita que a câmera vai ser melhor, que o armazenamento vai ser melhor, você acredita. Então, como é que a gente constrói isso? Na vida comum, né, num restaurante, por exemplo, eu posso ter lá avaliações no Google Meu Negócio, posso ter fotos disponíveis, posso ter cardápios, posso ter vídeos. Percebe que esse é um monte de coisa que você pode ter atrelado à sua estratégia de WhatsApp? O WhatsApp não funciona sozinho. Ele tem todo o ecossistema funcionando junto com ele. Então, como é que tá o teu site? Como é que estão os vídeos? Como é que estão materiais que você possa enviar para a pessoa nesse modelo assíncrono? Mensurar esse criar esse arcabouço de materiais assíncronos com o quanto isso melhora meu tempo médio de atendimento, o quanto isso melhora meu first call resolution, ou seja, de resolver num primeiro contato. Ali a gente consegue ver se sua estratégia de WhatsApp tá sendo legal ou não tá. Porque senão fica meio que no achismo, né? Tipo assim, ah, não, a gente converteu tanto, ah, mas essa rede não tá funcionando. Infelizmente, eu vejo muita gente usando ferramentas incríveis, mas não mede. E não mede como estávamos no começo, como estamos daqui para frente. Mede só a venda. Mas e que outras coisas podem estar mudando que você pode ir vendo os pequenos ganhos até chegar no reverberar na venda de fato, né? Um segundo pilar é o evangelismo. Há quanto tempo a gente sabe como é que é a história da Bíblia? Há quanto tempo a gente sabe que Coca-Cola é Coca-Cola? Mas Coca-Cola continua com seu caminhão colorido lá todo ano, rodando o Brasil, com Papai Noel e tudo mais. Então, como é que a sua marca pode evangelizar? E de vez em quando mandar, por exemplo, eu sigo as redes sociais do Sebrae. O Sebrae me manda com muita frequência, agora esse mês é o mês do não sei o que lá. Agora tem uma planilha para você baixar. Sabia que a gente tem esse curso? Não sei o que lá. É usar de fato essa ferramenta, porque quem usa é algo que tá na bolsa. Gente, pisca, até no relógio das pessoas hoje em dia, nos wearables, as pessoas estão lá e falam, opa, chegou uma mensagem aqui. Então, é um dos caminhos que mais possivelmente o cliente vai te ver ali. Quando a gente pensa nesse ver, ter uma consciência também de que tudo que eu falar lá, se a pessoa disser assim, mas não foi isso que eu entendi. Às vezes a gente fala assim, você entendeu errado, então. Eu penso o contrário.
Eu aprendi essa frase aqui uma vez na faculdade e para mim ficou muito forte, né? O responsável pelo entendimento da mensagem é quem emite. Ah, mas a pessoa entendeu errado, Camila, a pessoa é burra. Então você não se preparou adequadamente para aquele perfil de cliente. Então é importante a gente entender quem é essa pessoa. Por exemplo, a gente foi atender uma seguradora e a primeira coisa que a gente fez foi ouvir ligações. Falou, "Oh, vamos ouvir as ligações, ver as escritas, ver a razão pela qual as pessoas mais abrem chamadas. E tinha essa palavra deferido. Ah, a galera liga aqui pra saber se deu certo ou não deu certo. Falei, mas a galera liga pra saber se deu certo ou não deu certo porque ele não sabe que a palavra é deferida. Ah, o pessoal é meio ignorante, é mais idoso. Falei, será? Vamos perguntar? Vamos ouvir, vamos analisar. E a gente percebeu que um grande volume de pessoas ligava para saber se deferido era bom ou ruim. Ele não entendeu se tinha sido aprovado ou não tinha sido aprovado. E a gente decidiu mudar a pergunta para aprovado. Ao mudar a pergunta para aprovado, a gente reduziu em 40% o volume de atendimento. 40% é muita coisa. Então, que palavras a gente utiliza? Como é que eu faço esse mergulho? E aí eu começo a perceber que meu cliente nem sempre tem razão, mas que ele pode ter o seu conjunto de razões. E que aquela frase que a gente cresceu ouvindo, né? Faça o outro que gostaria que fizessem com você, não é tão real, já que cada um mora em um lugar, convive com alguém, vive alguma coisa. Eu brinco que até namorar, a gente namora cada um, e não todos, porque cada um tem um gosto diferente. Quando eu olho só para dados, e a importância de não de ir além do dado, tá, gente? Porque quando eu olho só para dados, talvez eu chegue nisso aqui, ó. Homem, nascido em 48, criado no Reino Unido, casado 2 vezes, cristão praticante, rico e famoso e mora em um castelo. Sua mente provavelmente te levou para esse cara aqui, né? Te levou para o Rei Charles. Mas com essas mesmas características do Rei Charles, até pouco tempo nós tínhamos o Ozzy Osbourne, que é completamente diferente. Então a gente precisa entender o cliente, os dados desse cliente, mas eu preciso entender também que ele está inserido em algum contexto e que eu não sei. E que esse atendimento, que eu preciso ser cada vez mais interessado para ser interessante. Esse interessado para ser interessante, eu sou super fã da AI, do Artificial Intelligence, né? De inteligência artificial. Mas eu digo que nesse momento, o que ganha é a gente conseguir usar a AI sendo atento e intencional. O que que é o atento e intencional? Por exemplo, Da Vinci, há muitos anos atrás, pediram para ele desenhar esse quadro aqui, que é a Anunciação. E no Anunciação, ele não sabia muito bem como era a asa de um anjo. Ao invés dele sair desenhando a asa branquinha, ele foi lá para o meio da floresta, engaiolou pássaros, passou dias analisando como é que abria, como é que era a biologia de tudo aquilo. E aí ele desenhou esse quadro. Na época, de tão encantadas que as pessoas ficaram, elas olharam para aquilo e falaram assim, cara, é a conexão com o divino. Pra gente, trazendo para a experiência do cliente, o que que a gente pode fazer que faça com que o cliente fale assim, nossa, ele me entende. É um mergulho do ser interessado para ser interessante. Isso vai passar muito por criatividade, né? No último Fórum Econômico Mundial, eles declararam que uma das principais skills é ser criativo. Mas aí a gente fala assim, ah, mas eu não sou, nunca fui das artes, eu sou mais de exatas. Steve Jobs dizia que a criatividade é a arte de conectar ideias. De, por exemplo, estar aqui hoje e pensar, cara, como isso se conecta para o meu negócio que é da saúde? Por exemplo, eu vi que tem gente da saúde aqui no chat. Pô, como isso se conecta para o meu negócio do varejo? Pô, como isso se conecta para o meu negócio de advogado? Como isso se conecta? Eu tenho aqui uma diquinha para vocês que é legal. Visto que a gente vive só dentro da nossa bolha, tem até um filme da Netflix, né, O Dilema das Redes. No Dilema das Redes, ele mostra que a internet, as redes sociais são maravilhosas porque elas nos trazem o que a gente gostaria de ouvir. Se eu falo Índia, daqui a pouco pode ser que eu comece a receber coisas sobre a Índia. E é maravilhoso. O problema é exatamente o mesmo. A rede só te traz a mesma coisa. Então você acha que todo mundo quer ser tratado dessa forma, que todo mundo tem esse mesmo partido político, que todo mundo tem a mesma religião que você. Então é importante consumir conteúdo para além do que você consome, para você conseguir ter um atendimento mais legal. Lembrar que o nosso cérebro só toma 35 mil decisões diárias. Parece muita coisa, mas várias dessas 35 mil estão dentro das nano coisas do dia. Então, anote, bateu uma ideia legal, ouviu uma gíria diferente, por exemplo, em alguns lugares é biscoito, em outro é bolacha. Em alguns lugares, cacetinho é bom, tipo, é um pão. E aí, em outros lugares, cacete é tipo um palavrão. Então, é você saber quais são essas pluralidades. Principalmente a gente que mora no Brasil, que é o quinto maior país do mundo, 5.570 municípios. É muito hábito, cultura diferente. Eu viajo o Brasil, já fui para Amapá, Rondônia,
um monte de lugares que você fala, cara, é muito diferente aqui. Tem lugares que não tem Uber, que lá é Guri, por exemplo, que é um aplicativo específico. Tem lugares que não tem iFood, que o aplicativo de lá chama Ai Que Fome. Então você sabe, você conhece essas coisas? Quando a gente começa a ter essa pluralidade de pensamento, a gente consegue ser melhor. Eu testo nas plataformas um atendimento, uma comunicação. Lembrando que o atendimento do WhatsApp começa quando você vende. Como é que você vendeu? Então, como é que você promete, como é que você vende, como é que você acolhe, como é que você dá boas-vindas? Então, usem nas plataformas todo esse conjunto de consumir ideias, anotei, arrisquei. Analise os números, veja se você gosta do posicionamento, se casa com a tua empresa ou não casa, e age novamente. Aqui, por exemplo, vou trazer uma ideia de e-mail, tá? Aqui foi um dos primeiros e-mails da pessoa que atua hoje aqui na nossa área de vendas. Percebam que tá tudo junto, tá tudo. Aí eu falei assim pra ele, falei, ó, tem que ser um e-mail legal, tá? A gente se comunica legal, mas a gente não tinha a bússola da comunicação. E aí ele colocou, oi, Caio, colocou um monte de o, porque ele achou que isso era legal. No ponto de vista dele, isso era legal. E juntou todas as mensagens. Então, ficou tudo coladinho, difícil de leitura e tal. Hoje é desse jeito que sai uma proposta, com muito menos texto, muito mais óbvio, muito mais claro e explicativo, com fotinho, com coisas do gênero. Então, que você pode fazer para facilitar? Será que você pode separar os blocos? Será que você pode negritar algumas palavras? Será que você pode utilizar emojis? Ou pode usar links? Por exemplo, o assunto é complexo. Será que você pode criar uma rede privada lá no YouTube, né? Quando você coloca no não listado, e mandar por WhatsApp para a pessoa? Ó, veja aqui esse tutorial de determinada coisa. Use o WhatsApp como um caminho para tudo isso. Lembre que 7% da nossa comunicação, de acordo com o Merabian, só 7% da nossa comunicação é verbal. E aí, como no WhatsApp não tem tom de voz, as palavras viram o tom de voz. Um caps lock pode ser um baita grito. Então, como é que você usa? Por exemplo, aqui a gente tem uma bússola da comunicação. E nessa bússola da comunicação a gente coloca lá palavras que são benquistas, tipo fabuloso, memorável, eba-eba, uhu, foguete, coração amarelo. São coisas que fazem parte do nosso repertório de comunicação. Como é que isso tá para as pessoas? E como é que você coloca isso no WhatsApp, né? Porque tudo que eu faço teatro, e no teatro a gente diz que tudo que está em cena transmite uma mensagem. Por exemplo, aqui não sabemos quem é essa pessoa, mas toda vez que eu pergunto, as pessoas dizem: Nossa, acho que sofreu, acho que está depressivo, ou acho que foi torturado até a morte. Diferente desse aqui, que a gente acha que é uma professora de yoga, que se alimenta muito bem, que está se preparando para uma corrida, sei lá, alguma coisa super saudável. E em ambos não temos a figura da pessoa, mas a gente gera essas percepções. E para fechar, a gente tem um monte de métricas no mundo de experiência do cliente, né? Mas acho que a primeira delas, para que isso aqui tudo saia do papel, é você olhar bem como é que está o colaborador para que ele consiga executar esse monte de coisa. Aqui tem uma casinha de métricas e a gente diz que, assim como um prédio tem que ter a fundação profunda, bem fincada, a experiência do colaborador tem que ser legal. Então, muitas empresas optam por exemplo, tô com medo de usar um WhatsApp corporativo para o meu cliente. Usa dentro de casa primeiro. Faz o teste. Vê se as pessoas gostam de conversar com o robô, com as coisas ali, porque isso pode ser super legal. Aqui um recado que eu sempre gosto de dar, né? A gente não entra em cena sem falar isso aqui, que pessoas felizes chegam a ser até 31% mais produtivas, 3 vezes mais criativas e vendem muito mais. E que felicidade é cerca de 50% genético, 10% situacional e 40% é sobre pensamento e atitude. Então, que tipo de pensamento a gente nutre todos os dias para a gente pensar isso com muito carinho aqui? Eu deixei aqui uma tarefinha de casa, caso alguém queira printar e usar, que é usando uma meta smart. Por exemplo, eu gostei de alguma coisa que a Cami disse, mas a chance de na próxima hora você ser assolado por outras reuniões, outras coisas, é muito grande. Então, toma isso aqui como uma atividade. Essa é uma meta smart. Smart o nome é em inglês, né? Então aqui está em português, por isso que não fecha a sigla smart. Mas o primeiro ali seria specific. Por exemplo, eu coloquei aqui. Vou criar um playbook empático de atendimento via WhatsApp. Vou criar, vou sentar com a galera e vou fazer. É mensurável? Você consegue medir? Poxa, eu vou criar em 2 semanas o playbook, depois uma semana eu vou treinar, depois eu vou testar esse roteiro, depois eu vou escalar para IA e depois eu vou mensurar se deu certo ou não. Percebe que dá para escalar, dá para medir se tá indo bem ou não tá indo bem? É atingível? Pô, sim, porque eu tenho as ferramentas adequadas, estou aqui com o Vortex, vou fazer meu diagnóstico aí e tal. É relevante? Sim, porque eu vou melhorar a satisfação, reduzir churn, melhorar a minha operação. E é oportuno? Sim, acho que eu vou começar a semana que vem. Dito tudo isso, lembrando que eu falei que iam ser várias coisas óbvias,
o segredo, eu sempre entro em cena para representar Arthur Schopenhauer, que diz que o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Peço desculpas, gente, por tudo do fone, né? Que eu acho que isso trouxe um pouquinho de atraso e um pouquinho de correria aqui na mensagem transmitida, mas eu acho que conseguimos chegar onde é que o comportamento encontra a tecnologia e o que a gente pode fazer para além do WhatsApp, para daí sim chegar no WhatsApp bem responsivo, legal, enfim. Cami, muito obrigada. Gente, momento de pergunta. Até agora no chat eu não vi nada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Cami, esse é o momento. Eu vou reforçar a questão do diagnóstico, tá? De atendimento, que é o nosso presente. Gente, sem compromisso, a gente vai selecionar 5 pessoas para ganhar um diagnóstico do atendimento, ver o que pode melhorar, né? Vai responder algumas perguntinhas, é uma coisa bem tranquila. Então, participem com a gente. Ao final, tá, galera? Eu vou deixar disponível aqui o certificado. A gente vai mandar todo esse material da Camila. Eu vi ela falando de vocês tirarem print, é importante porque é um exercício que ela está passando agora. Mas esse material completo dela a gente vai mandar por e-mail, junto com o material do Garcia que vai falar agora, e também com a gravação desse webinar, tá? A gente vai mandar para vocês por e-mail. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado. É isso, certificado, diagnóstico. E agora, então, eu vou passar a palavra para o Garcia. Garcia, ele é o responsável aqui da parte de produto, de evangelizar, né? Então, falar mais sobre o produto e tudo mais. Então, o que ele vai mostrar aqui para a gente agora, tá? Boas práticas de utilização do WhatsApp. Então, a Camila trouxe ali, né, comportamento do consumidor, né? O que uma mensagem ali no WhatsApp faz de diferença, né? E agora o Garcia vai trazer essa perspectiva de aplicação prática de como a gente não sofrer banimento ou bloqueio do WhatsApp, que isso é bem comum, tá, gente? Dependendo do tipo de mensagem que utiliza. Eu quero pedir um mega favor para vocês antes de passar a palavra para o Garcia. A Civortex tem o LinkedIn, eu vou colocar agora aqui no chat. E eu gostaria muito de convidar todos vocês aqui para irem lá seguir a Civortex no LinkedIn. O nosso LinkedIn está sendo construído para ser um local onde esses conteúdos de CX, de experiência do cliente, tecnologia, estão concentrados. Então, assim, esse webinar com a Camila, eu acho que é a abertura de algo novo que vem por aí, no sentido de mudança de conteúdo e tudo mais. Então, eu gostaria muito que vocês me ajudassem, inclusive, a bater minha meta, tá? De seguidores no LinkedIn. E aí vocês seguem a gente lá e vai acompanhar conteúdo relevante. A gente tem um cronograma daqui até o final do ano de outros webinars também. Então, acompanhe a gente por lá, curte, comenta, compartilha, esse tipo de coisa. Vou passar agora a palavra para o Rodrigo Garcia. Camila, muito obrigada. Mas ela ainda vai ficar aqui com a gente, mais um pouquinho. Se quem tiver dúvida, pode mandando no chat, no final a gente abre. Valeu, Lu. Bom, quero agradecer também, Camila, muito obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente, tá? Eu acredito de verdade que comunicação é tudo, tá? Saber com quem está comunicando, você citou coisas incríveis realmente, que realmente faz todo sentido, né, para uma experiência melhor dos nossos usuários, clientes, né? É saber com quem eu estou falando, regionalismo, nosso país é gigante e para mim é tudo. E aí, dando continuidade, como a Laura falou, né, falando ainda do canal de WhatsApp, acho que só empilhando, né, acrescentando a tudo que a Camila colocou aqui, meu nome é Rodrigo Garcia, algumas pessoas já me acompanham, já tiveram conosco aqui algum webinar, né, ou nos podcasts da Civortex, né, eu trabalhei com tecnologia da informação, já desenvolvo software sob medida aí há mais de 30 anos, tá, e com experiência do usuário e atendimento ao cliente aí em torno de 25 anos, mas não vou falar muito de mim aqui, algumas pessoas já me conhecem, meu LinkedIn está compartilhado aí com a turma toda. O que eu quero trazer para vocês, pessoal? Vou compartilhar também a minha tela, tá? Ó, o que acontece? Turma, todo mundo vendo aqui já minha telinha? Tudo ok? Vamos lá. Que são boas práticas na utilização de WhatsApp hoje? Antes de entrar em qualquer tipo de aspecto, gente, eu vou lembrá-los, né? Apesar de estar consolidado, o WhatsApp é hoje o maior canal, olha bem, canal de comunicação entre as pessoas hoje dentro do nosso país. Então, antes de começar qualquer diálogo, o pessoal fala, me manda um zap, né? Me chama no zap. Então, o WhatsApp hoje, sem dúvida, é o campeão aí.
Mas gostaria de lembrar a todos que o WhatsApp, eu chamei de canal de comunicação agora, o WhatsApp ainda é uma rede social pertencente à Meta, né? E que o WhatsApp hoje ele é a rede social favorita dos brasileiros, mesmo não ocorre em todo o território mundial, né? Então o Brasil hoje lidera junto da Índia e alguns outros países como os países que mais adotaram esta rede social, repito de novo, né? Como uma forma de compartilhar ideias, informações. E no Brasil isso foi um pouco mais fundo, tá, gente? Uma rede social, quando a gente chama de rede social, é onde nós temos as pessoas com quem nós nos socializamos, trocamos status, condições, informações, vídeos, fotos pessoais, né? E aí nós estabelecemos hoje como um meio de comunicação e levamos isso para o mundo corporativo. Então, as empresas começaram a entender que o WhatsApp também pode ser utilizado como um canal de comunicação. Então, ela foi além da rede social e começou a utilizar isso como um canal de comunicação, um canal de atendimento ao cliente, que seja um saque, um canal de vendas, né? E um canal, inclusive, de estímulo ao usuário. Estímulo é quando a empresa vai até você te oferecendo algo, ou até te cobrando algo, né? Ou tentando te influenciar em algum tipo de tomada de decisão dentro do contexto de atendimento, tá? E aí é onde é que entra, né, os perigos aí da gente ter esse canal de comunicação, apesar de ser uma rede social, das empresas, às vezes até banidos, né, ou suspensos, né? E eu trouxe aqui as melhores práticas, tá? Rodrigo, quer dizer que então eu estou utilizando o WhatsApp como um canal de comunicação na minha empresa. Existe o risco de que ele seja bloqueado? Sim, como eu disse no início. Por se tratar de uma rede social, existem políticas de utilização, comentários, informações e tráfego de informações lá dentro que estão sujeitos à análise dos fabricantes desse software. Então, todo mundo já sabe que não é qualquer coisa que a gente pode publicar no Instagram, certo? Então, se não é qualquer coisa, porque eu posso publicar algum conteúdo inadequado e ser banido. A mesma coisa acontece no WhatsApp. Nossa, Rodrigo, nunca parei para pensar nisso, mas é verdade. Então, principalmente as companhias, né, as empresas, têm que seguir uma regulamentação da Meta, que é o mesmo dono do Instagram, por coincidência, né? A Meta, dona do Instagram, a mesma dona do WhatsApp, o fabricante, né? Precisa seguir essas regras para que não tenha aí problemas ou suspensão dos seus números, tá? Então, uma primeira coisa, né? Existe essa política de envio de mensagem. Eu acabei de falar sobre o disparo massivo de mensagem. O que é essa política, gente? Imagine o seguinte: imagine que qualquer empresa de qualquer segmento pudesse nos enviar deliberadamente mensagens com propagandas de roupa, de comida ou qualquer outra coisa. Ia ficar igual a nossa caixa de e-mail, né? Impossível de ver todas as mensagens. E aí ia ter, inclusive, o abandono de usuários do canal, porque realmente não tem como você administrar a quantidade de volume de informações que chegam, né? Então a gente dá até uma tristeza abrir a caixa de e-mail hoje e ver aquela quantidade de spam, né? Propaganda, gente tentando enganar a gente, ou roubos, né? Então realmente a Meta impõe uma política de envio de informações, né? Onde spam, envios contínuos, né? Conteúdos proibidos, como até venda de animais. Nossa, Rodrigo, não posso ter venda de animal? Não. É um dos exemplos, né? Infelizmente, dentro do WhatsApp Business, você não pode ter venda de animais. Ah, é uma política da empresa. O que tem a ver? Eu sou de um pet shop. Mas, infelizmente, existem políticas que você não pode fazer isso. O próprio conteúdo, vídeos, né? Tudo isso passa por uma análise da Meta antes do disparo massivo desse tipo de informação, ok? Um segundo ponto que pode implicar em bloqueio: alta taxa de denúncias dos próprios usuários. Lembrando, é uma rede social. Quem aqui já recebeu uma mensagem de uma empresa ou até de um colega? Às vezes você chega para uma pessoa e fala assim: me adiciona no Zap aí. E a primeira mensagem que a pessoa chega, já viram aquela mensagenzinha que dá no próprio aplicativo do celular? É um spam? Ou essa pessoa é confiável? Quer bloquear? Então, na primeira mensagem que a pessoa te adiciona na rede de contatos, você pode fazer uma denúncia, dizer que é spam, dizer que você não quer receber mensagem daquilo. Então imagina se Vortex faz uma campanha massiva de disparo para o nosso público, de prospects. E eu recebo massivamente também, 15% das pessoas que eu atingi na minha campanha de disparo massivo, a pessoa me diz que é um spam. Então a Meta passa a avaliar
de que o nosso público, ou o público que nós fizemos a campanha, não é um público que está aceitando bem aquele conteúdo. E isso é válido também como uma política de bloqueio e suspensão de números, ok? Envia em massa sem opt-in. Primeiro conceito de opt-in bem rápido. O que é o opt-in? É você ter a pessoa dentro da sua lista de contato. Então, imagine o seguinte, usando ainda o exemplo anterior do Cvortex. Se você tem a Cvortex como um colega, um amigo, o número da Cvortex cadastrado dentro da sua lista de contato, isso significa que a Cvortex possui seu opt-in, possui sua autorização de te mandar uma mensagem. Ou seja, nós temos uma relação de confiança dentro da rede social. Então, se eu faço um disparo massivo para números que não me têm dentro dos seus contatos de confiança, isso já começa a ser avaliado. Então, não tenho, então, a Cvortex, estou recebendo repetidamente mensagens dentro da Cvortex. Então, ficou claro a questão do opt-in? Isso é muito importante, tá, gente? Lembrando o conceito de rede social. Exceder limites de envio, informações demais. Imagina que a Cvortex passa a te enviar 4 vezes informações ao dia, ou toda semana. Então, depende do conteúdo da informação e limites também, certo? De quantidade, né? De informações que você realmente envia para os seus usuários, para o seu público-alvo aí nas suas campanhas, tá? E, por fim, scripts que violem as boas práticas, né? Então, você começa a colocar palavras inadequadas, usar muitos links lá dentro, usar cifras, né, monetárias, usar vídeos que podem gerar links para outros vídeos. Então, existe todo um termo, né, de automação de disparo que não é oficial, que pode levar, por exemplo, imagine que você começa a fazer um disparo para seus usuários com um link de uma rede social que não faz parte da Meta. Então, eles veem isso como algo negativo. Então, poxa, estou mandando mensagem para todo mundo para ir para o TikTok, ao invés de ir para o Instagram. É um concorrente do Instagram hoje, TikTok, né? Então, são coisas desse tipo aí também que eles não veem como boas práticas. Maravilha. E o que acontece se a Meta enxergar essa prática de envio de mensagem, de troca de mensagem pelas empresas como algo nocivo, né? Ou detectar irregularidades lá dentro? Olha, tem 3 níveis aí que a gente vai acabar passando, tá? O que ela faz no início? Se você não tiver aí disparo massivo brutal, vamos dizer assim, muito grande, o pessoal vai lá te dar aquele aviso. Então, ele diminui a quantidade de mensagens que você pode enviar. Então, vamos supor, se você está enviando 1 milhão de mensagens por mês, ele vai lá e joga aquilo para 300 mil, você cai em 70% a quantidade de mensagens, ele limita a quantidade de mensagens que você pode enviar, acredite, para evitar que você continue propagando ou realizando o que você vinha fazendo, né? E te emite uma mensagem, fala assim, olha, eu estou te limitando na sua comunicação, né? Por causa disso, disso e disso, você precisa mudar o seu comportamento dentro da rede social para que eu volte a te liberar. Maravilha. Vamos supor que você continue ou piore, ou né, a não seguir aquelas práticas que a gente citou nos slides anteriores. Aí sim vem uma suspensão da sua conta. Existe uma suspensão, um bloqueio, tá? Da sua conta corporativa, né, do WhatsApp API, ok? Que ela dura por algum tempo, né? Como se fosse um período de castigo, vou chamar assim, né? E que você pode contestar isso, a gente vê daqui a pouquinho como fazer, tá bom? E no pior dos cenários, você tem realmente um banimento. Você de fato perde o número, tá? Do WhatsApp, ele é bloqueado definitivamente, você realmente não consegue utilizá-lo e a recuperação dele aí é bem mais complexa, pode envolver até casos jurídicos, tá? E como é que você faz se você for banido ou tiver a conta suspensa? Aí é gastar o inglês e ter bastante paciência aí com os técnicos da Meta, né? Que normalmente você passa primeiro por um atendimento via IA para depois cair para o atendimento humano e realmente é comprovar que você vai mudar seu comportamento, né? Eles veem como um comportamento, as empresas são tidas como uma persona lá dentro e você precisa fazer compromissos e não ser reincidente aí dentro das regras que a gente colocou aí nos últimos slides. Maravilha? Bacana. E quais são as recomendações? Coisa mais simples do mundo. Então, voltando, né, lá onde a gente estava conversando, sempre ter o opt-in. Então, ou seja, se você entrar em contato com algum cliente, né,
Se você já tem esse cliente na sua base e já tem a prática de conversar com ele via WhatsApp, nada mais simples que pedir para o cliente, me adiciona na sua lista de contatos, me tenha como seu contato aí dentro, automaticamente você já tem um opt-in desse cliente, você já tem ele na sua lista de contatos e ele tem você. Então isso é extremamente simples e, gente, para cima, né? Sempre garanta que seus clientes tenham vocês nas listas de contato deles. Não fique somente aquele número de WhatsApp que fica no histórico de conversa, né? Então, salva lá, Civortex Digital. Maravilha, e guarda nos seus contatos, beleza? Segundo ponto, usar sempre as mensagens aprovadas pela Meta, nunca violar essa regra, jamais se você for fazer um disparo massivo. Lembra que eu falei que eles têm que aprovar tudo? Sim, ou seja, sempre que for enviar uma mensagem, você precisa submeter para eles. Esperem 24 horas, mas normalmente aprova em minutos. Você precisa texto, vídeo ou áudio. Você precisa submeter para imagem, perdão. Você precisa submeter para a Meta que eles avaliem e dêem um OK nesse conteúdo para que você faça disparo, mesmo que você tenha um opt-in, tá? Então, ou seja, e nunca violem isso. Não enviem mensagens que não sejam aprovadas por eles. Fechado? Respeitar sempre os limites de envio de mensagem. Aqui eu coloquei tiers. Tiers são níveis, né? Então, quanto mais clientes você tem na sua base, quanto mais relacionamento você tem com a Meta e opt-ins de usuários, maior o seu limite de envio de mensagens diário, mensal, anual. Okay? Então, fique de olho nisso, né? Lá no ABA, que é onde você faz a gerência da sua conta no Facebook, né? Facebook também é uma das redes sociais da Meta. Você consegue gerenciar quais são os seus limites de disparo de mensagem. Então, nunca ultrapassar isso também que eles estão de olho. Ok? Fechado? Ficar de olho também lá no aba, no que nós falamos lá. Os usuários estão reclamando das mensagens que eu estou disparando? Está havendo rejeição? Como é que está isso lá? Que é um dos itens que eu coloquei também. Você pode gerenciar isso e ficar bastante de olho nisso, evitando assim seu bloqueio, tá? E o quinto e último, não menos importante, talvez o mais importante, pessoal, por favor, sempre utilizar a API oficial da Meta corporativo. Ah, Rodrigo, é mesmo, mas o meu sistema não usa hoje a API oficial da Meta. Eu tenho o WhatsApp, que é o privado mesmo, eu uso no meu sistema. Gente, essa é a pior prática de todas. Você está utilizando um número de celular pessoal para fins corporativos. Esses são os mais bloqueados. A Meta identificar isso, ela simplesmente bane o número imediatamente. Eu acho que quem já teve a prática, já passou por isso lá atrás, principalmente quando não tinha API oficial, né, para empresas, utilizava dessa forma e algumas empresas ainda optam por passar por esse processo de sempre ficar perdendo esse número de WhatsApp. Agora imagina o prejuízo que isso é para as companhias quando o seu cliente não tem mais seu contato. Comunicação é tudo, como Camila tinha colocado, né? Eu não quero que meu cliente fique trocando meu número de contato todo mês, ou de 6 em 6 meses, ou até de ano em ano. Eu acho que isso aí é uma péssima experiência que eu levo para os usuários. Bom, o recado sobre as boas práticas sobre a utilização do WhatsApp e evite bloqueios são essas. Então, utilizem sempre a API oficial, tenham bons parceiros, certo? Fazer o nosso jabá, né, Laura, como a Civortex, que administram, que olham para essas métricas para vocês, que te apoiam nisso, com a plataforma realmente adequada para fazer todos esses controles e te dar essa visão. Fechado? Maravilha? E aqui para Gar- fechar, Antes oi, de Lu. seguir, a Ana Beatriz perguntou aqui se a gente consegue monitorar as métricas de qualidade pela Civortex. As métricas de qualidade, Beatriz, elas são monitoradas pelo ABA, né? Então, se a Meta já fornece um dash maravilhoso, inclusive excelente, né? Porque o canal, né? O WhatsApp, a rede social pertence à Meta, né? Se ela já oferece isso de forma, né, excelente para a gente, não faz sentido eu trazer isso para dentro da plataforma. Então, pela própria UABA, a gente consegue, né? O sistema de gerenciamento, a gente já consegue fazer todas essas medições. E a Civortex, sim, acompanha a 4 mãos com os nossos clientes. Essa medição leva dicas boas, né? E boas práticas para que nunca ocorra o banimento disso, sem dúvida. Fechado? Mais alguma pergunta legal? Ó, consegui medir qualidade. Ah, tá.
Já respondi aqui a Beatriz. Maravilha? Ó, tem Gente, mais uma do José, a última vamos aqui, lá. antes de você seguir, porque a gente só tem mais 10 minutos. Vou Para tentar ser melhor rápido. Uhum. conhecer nossos clientes, talvez você e a Camila possam responder juntos. Para melhor conhecer nossos clientes Uhum. do canal WhatsApp e criar um atendimento customizado, qual seria a melhor ferramenta? Olha, você me permite, Camila, responder? Eu acho que é Eu acho que a, é toda sua, porque eu vou muito mais em metodologia do que ferramenta. Então, mas eu sou da sua vibe, Camila. O que que acontece? Você, qual que é o melhor carro? Um Lamborghini ou uma Ferrari? Eu acho que é o piloto que faz a grande diferença. Eu não consigo nem medir. As ferramentas são hoje praticamente commodities, né? São muito parecidas em termos de tecnologia. O que faz a Garcia. grande diferença é a expertise no atendimento pessoal. Gente, para mim cortou. Para vocês, deu para eu entender? Eu não entendi Eu nada. vi aquilo, não entendeu? Eu vi aqui que deu conexão estável realmente para mim, tá? Você estava Precisa falando me que ouvir é agora? Me ouve Lamborghini ou ainda, né? Ferrari. Ah, Aí você prefere o piloto, né, na sua visão. eu ia dizer que não dá para isso. Eu prefiro, no meu entendimento, a melhor expertise, né, que a Camila citou aqui, é em conhecer o seu usuário, em conhecer o que que você pode levar de experiência para ele dentro do canal de atendimento, né? As ferramentas hoje são muito parecidas, então contar com um parceiro certo, você ter um parceiro certo que vai conseguir te guiar, vai conseguir gerar insights e ideias, né, consultivamente para melhorar seu atendimento. Eu acho que essa é a grande chave, né? Tá Só bom? Não é corroborando, tecnologia. Tecnologia é o meio, né? mas corroborando, acho que é Uhum. legal dizer que fazer um bom mapeamento de persona e jornada pode ajudar para entender quem comunicar, quem, como, isso pode ser bem legal. E para isso também, de novo, existem inúmeras ferramentas que podem ajudar, mas desde um Google Forms básico até uma plataforma de pesquisa mais completa, todas elas vão te atender, independente do tamanho da empresa. Aliás, muitas das empresas que são específicas de medição de NPS, de pesquisa com cliente, normalmente os clientes que chegam lá para eles são clientes que vieram de um Google Forms. Então, para começar pequeno e sem gastar muito dinheiro, dá para fazer no Google Forms, dá para fazer uma reunião no Meet, ou no Zoom, ou no Teams, para discutir com clientes. O importante é nada do cliente sem o cliente. E aí eu também vou colaborar com essa, gente. Quando a gente fala de Hum. plataforma, né, assim, acho que é felizmente, não tem como eu não citar a Vortex, porque o Garcia estava falando dessa Bons questão de você parceiros. ter um parceiro próximo, né. Eu queria só reforçar que a Vortex é uma empresa nacional brasileira. Isso é muito importante quando a gente fala comparado com grandes players de mercado aí, grandes concorrentes que a gente tem, que para você conseguir implementar algum processo de atendimento junto com uma ferramenta robusta, você precisa também contratar terceiros e tudo mais. A Civortex, como eu falei para vocês desde o início, a gente tem um conhecimento muito amplo de atendimento, porque a gente foi criado dentro de um call center, então a gente sabe o processo que é necessário ali para atender bem, né, de fluxos, processos mesmos ali, tem determinados setores que têm regras específicas. Como a Civortex tem esse conhecimento muito amplo, a gente consegue pegar na mão do cliente, ajudar, sentar, desenhar fluxos, processos, isso é muito importante. E falando da ferramenta em si mesmo, quando a Camila fala de conhecer bem o seu cliente, eu acho que você ter uma ferramenta que você consegue ter um analytics potente é importante, né? Então a Civortex conta com esse analytics para você conseguir avaliar o canal, né? Como que o canal está performando, né? Como que está sendo um dos pontos que a Camila citou foi NPS. A Civortex tem NPS integrada também. Como que isso performa lá dentro? Você conseguir ter esse agrupamento de dados que é extremamente relevante para você conseguir avaliar seu cliente num lugar de forma muito inteligente e eficiente, sabe? Então, se você ainda não conhece a Civortex, José, eu te convido a conhecer, ou quem estiver aqui com a gente, conhecer a Civortex, que vai fazer muito sentido, assim, para ajudar você a aprimorar esse atendimento com o cliente, tá? Agora, Garcia vai mostrar para a gente a prática aí, né?
Tá Oi, on? vocês ainda me ouvem, pessoal? Eu tô te ouvindo. Você não tava ouvindo? Tá me ouvindo? Lu, picotou muito pra mim. Acho que a gente tá com um probleminha de conexão aqui de rede, viu? Vocês Pessoal, continuam vocês me estão ouvindo? ouvindo? Será que foi quando eu falei que ninguém ouviu? Ai, que triste, falei coisas tão legais, galera. Desculpa, Lu. Tá, Mas então o o pessoal tá pessoal ouvindo. ainda me ouve? Como é que tá aí? E o Garcia? Tá me ouvindo, gente? Tá ouvindo. Me ouve? Então tá bom. Então vamos lá. Gente, então o que que eu trouxe aqui para vocês, tá? Vou mostrar rapidinho aqui. Espero que todo mundo ainda fique com a gente enquanto a gente brinca, tá? Ah, deixa eu compartilhar a tela aqui. Inicialmente, preparar aqui uma apresentaçãozinha. Me perdoem que essa conexão ruim fez perder aqui a ponta do iceberg. Realmente está muito Pessoal, lento. como a Depois gente eu tá mudo chegando de ao lugar final, aqui para. Garcia, acho que talvez você vai ter que mudar aí de sala, né? Parece Oi, que sua conexão aí tá ruim. tá Como a muito gente tá ruim. chegando ao final e a gente tem uns 5 minutinhos, Garcia, só para você aí se situar de Vou ter tempo que correr. também, eu queria reforçar com vocês do nosso LinkedIn, né? Então tá aqui de novo. Então, sigam a gente no LinkedIn, a gente vai ter uma agenda bem repleta de conteúdo sobre atendimento, CX, e tudo mais. Daqui a pouquinho eu vou mandar o link do certificado, então não saiam, tá? Eu vou mandar o link aqui no chat para vocês baixarem o certificado. Vocês só coloquem o nome de vocês e depois compartilha no LinkedIn. É bem legal esse tipo de conteúdo, né? E relembrando o diagnóstico, tá, gente? Vou voltar ele aqui no chat, que é um presente que a gente disponibilizou para vocês totalmente gratuito, tá? Então, quem tiver aqui tem o direito, a gente vai selecionar 5 pessoas para passar por um diagnóstico do atendimento. Fechou? Se Obrigado, Lu. Já vou cadastrem. compartilhar a tela aqui com todo mundo de novo. Agora vai. Se Deus quiser, vou compartilhar o áudio também. Oi, todo mundo vendo a minha tela aí? Sim. Tudo ok? Pessoal, muito simples, tá? Eu estou aqui simplesmente no meu WhatsApp web, tá? Não liguem para as outras mensagens minhas, tá? Por favor, tá bom? E aqui eu vou fazer uma apresentação de um case real de um dos nossos maiores clientes hoje do setor de saúde, tá bom? O que que nós fizemos? Opa, perdão. Está aqui no meu WhatsApp. O que que nós fizemos? Nós fizemos um bot utilizando inteligência artificial, tá? Eu queria ter mostrado para vocês a nossa plataforma, de como ela faz, monta esses bots de forma fácil, como eu integro, mas não vai dar tempo, mas eu tenho certeza que aqui, pelo menos, a demonstração eu consigo mostrar para vocês. E aí eu queria mostrar para vocês como que nós fizemos o agendamento de consultas médicas para esse nosso grande parceiro, que é o Amor Saúde. Tem muita gente aqui na sala com a gente, da Amor Saúde. Muito obrigado pela presença, por ter autorizado a gente mostrar essa demo que está em produção já tem alguns meses e, graças a Deus, trazendo bons resultados, tá? E eu queria mostrar como é que a gente faz esse agendamento usando a inteligência artificial. Então, eu estou aqui no Amor Saúde, inclusive na cidade de Uberlândia, tá? Que foi onde iniciou um dos nossos pilotos. E eu vou escolher aqui uma opção de agendar, tá? Diretamente esse atendimento aqui, tá bom? Que aí nós vamos cair dentro de uma inteligência artificial, tá bom? Olha, eu coloquei aqui um bot de teste, onde não era para ir para esse bot de teste, né? Mas vamos tentar aqui. Eu vou dizer que, olha, estou com muita febre e precisando de atendimento médico. Vou escrever alguma coisa direto, tá? Em linguagem natural, tá bom? Vamos ver o que que ele faz com o meu atendimento aqui. Laura, você tem seu WhatsApp aí? Tem. Tem, né? Então, todo mundo que quiser utilizar também, tá, pessoal? Você precisa, claro, né, de um CPF, está cadastrado no Amor Saúde, tá? Você simplesmente adiciona aqui esse número de WhatsApp, tá, das clínicas de Uberlândia, e você consegue realmente estar falando aí com
o pessoal, né? Você precisa desse CPF para poder estar cadastrado. Então, você cadastra, né? Então, olha só, através de linguagem natural, né? E foi uma exigência da própria Clínica Amor Saúde, ele está dizendo aqui para mim que está falando com a inteligência artificial, né? Então, eu não posso avaliar sintomas, né? Mas para febre, né? Ele indica algum tipo de médico, né? Eu vou mandar um áudio agora para ver como é que essa IA se comporta com áudios, tá? Coloquei assim. Ok, mas então você acha que eu tenho que me consultar com um clínico geral? Vou mandar esse áudio aqui. Esse áudio demora um pouquinho para subir aqui, que eu estou no WhatsApp Web. Estou com o meu outro WhatsApp aqui também, que é mais fácil. Ó. Vamos ver se vocês escutam o meu áudio aqui que eu mandei. Ok, mas então você acha que eu tenho que me consultar com um clínico geral? Deu escutado aí, pessoal? Deu, né? Sim, escutou. Fechado? Vamos ver o que a IA fala aqui para mim. Então ela já me respondeu por texto. Não posso afirmar qual área é a mais adequada para o seu caso, pois não sou um profissional de saúde. Porém, em situações de febre em adultos, a área de clínica médica costuma ser bastante procurada para avaliação inicial. Se preferir, posso agendar uma consulta nessa área para você. Qual data e horário você gostaria? Bom, legal, hein? Bom, eu queria. Pode ser para amanhã, na parte da tarde? Tem horário? Bom, vou mostrar o áudio de novo. Eu queria. Pode ser para amanhã, na parte da tarde? Tem horário? Verificando horários disponíveis. Será que tem alguma coisa? Ó, legal. Então, por que que neste caso eu decidi não retornar o áudio falado, como ela respondeu daquela forma? Porque é muita informação. E se tratando de datas, é melhor que fique escrito para que os clientes, né, eles consigam ler e tomem a decisão de qual data e horário ele quer fazer esse agendamento. Então, muito remetendo ao que a Camila falou. Então, a forma com que você passa a informação, a forma com que você recebe e troca a informação. Então, como é que eu vou lembrar de um áudio? Eu vou ter que ficar ouvindo o áudio toda hora para poder tentar lembrar de quais as datas e horários eu teria disponível. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né? Eu posso continuar também a interação por áudio, posso dizer qualquer um desses horários, né? E marcar minha consulta e seguir, ou posso mudar o tipo de médico que eu quero. Então, ok, pode ser esse Luiz, né? W Luiz às 14h10, né? E aqui, através de linguagem natural, sem menu, sem atendimento humano, né? A gente consegue ir evoluindo, né? No atendimento ao cliente de forma bem mais natural, sem problema. Então, olha só, deixa eu mostrar no WhatsApp Web, que o WhatsApp, como ele bloqueia botões, né? Ele traz para mim aqui a confirmação da data e horário, exatamente com o Luiz, que eu falei aqui, né? Do que ele me ofertou como possíveis agendas, né? E eu não vou confirmar, viu, gente? Senão eu vou acabar ter que comparecer amanhã aí numa consulta, né? Nós estamos em ambiente de produção, tá? Desculpa ter sido tão rápido, não mostrar como a gente faz tudo, tá? Ter realmente suprimido essa parte aí, essa conexão de rede. Mas era só para mostrar para vocês a importância, né? De ter um canal efetivo via WhatsApp, independente se é humano ou se é via inteligência artificial, mas sempre levar uma comunicação efetiva, como bem a Camila colocou aqui para a gente mais cedo, tá bom? Desculpa ter extrapolado o tempo e as falhas aí de comunicação de dados. Acho que é isso. Não vou confirmar aqui, tá? Quem quiser mais detalhes, entre em contato com a nossa turma toda aí. Vai ser um prazer ajudá-los. Gente, tem um comentário aqui da Ana Beatriz, obrigada por compartilhar, Ana. Ela falou que em Volta Redonda, que ela é das clínicas também Amor Saúde, estamos com esse piloto, né, de IA, e estamos tendo um retorno bem legal. Os pacientes estão conseguindo agendar suas consultas perfeitamente. Obrigada pelo Top. feedback aí em tempo real, né? Obrigado mesmo, Ana. Se quiser chamar a gente aqui, a gente troca bastante ideia. A gente também consegue mostrar, tá, galera, mais detalhes do que foi passado aqui por parte da Civortex. Isso aqui era realmente, o foco era a Camila, trazer mais conteúdo, mas a gente também queria agregar no sentido de
conhecimento que a Civortex tem e mostrando para vocês cases reais, assim, de como dá para aplicar no WhatsApp. Camila, Garcia, muito obrigada mais uma vez. Pessoal que está aqui com a gente, pessoal todo do Amor Saúde que participou com a gente, muito obrigada. Se vocês quiserem falar, Muito Camila. obrigada. Não, só agradecer demais, 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 demais pela presença, pela participação, pela fala do Rodrigo. Obrigada, viu, Rodrigo, aí pela demonstração também. Parabéns por organizar esse tipo de encontro. Fico muito, 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 muito feliz por ter sido parte. Tchau, tchau, Valeu, galera. Camila. Abraço, gente. Com Deus. Até mais. Até.